Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 4, que tem como tema o altar do holocausto. Nós iremos aprender aqui sobre o altar, a simbologia do altar, especificamente referindo-se a Cristo, mas iremos também aprender alguns aspectos desta simbologia referindo-se aos homens. Vamos aprender também que isso diz respeito à misericórdia, o amor, a graça, a justiça de Deus, mas também a punição que vem da parte do Senhor. Então, antes de entrarmos aqui nos tópicos da lição, altar na Bíblia é um assunto muito antigo e muito vasto. Vários homens edificaram altares, como se vê aqui no slide que você pode baixar. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Salomão e outros tantos nomes. A primeira parte da lição nos diz assim: o altar do holocausto. Primeiro tópico, o altar do holocausto. Antes de entrar aqui, eu quero só comentar com os irmãos que sempre na descrição do vídeo vai ter ali os slides postados. Os irmãos, eles sempre mandam perguntas, onde é que estão os slides, como é que eu faço para baixar? Você veja na descrição do vídeo, sempre abaixo do vídeo vai ter ali uma setinha, você clica naquela setinha ali, já vai abrir a descrição e sempre vai estar em azul ali o endereço dos slides. Você clicando em cima, já vai baixar os slides, pode baixar no teu computador, ok? Vamos lá então, subsídio teológico. O altar no mundo antigo, desde Adão, representava o lugar de encontro com Deus. Por isso que o altar é muito importante na Bíblia. Ali diante do altar, os servos de Deus se aproximavam com os seguintes sentimentos. Primeiro, fé. Letra B, obediência. Letra C, contrição ou arrependimento. E letra D, sentimento de união. Esses sentimentos eram vistos por Deus através do ritual que se fazia diante do altar e sobre o altar. Então, só aqui uma explicação acerca de como o altar era importante para os filhos de Deus, porque ali era, diante do altar ou no altar, era um local de encontro com Deus. Então, desde Adão até Moisés, que é onde Deus pediu para fazer uma organização maior, para um número maior de pessoas, que era o povo dos hebreus, desde Adão, o altar era o local de encontro com Deus. E ali no altar, Deus esperava ver no coração dos seus filhos fé, porque tem que se aproximar diante de Deus com fé, obediência, aquele desejo de estar perto de Deus para ouvir a sua vontade e cumpri-la, contrição ou arrependimento. O ser humano tem que chegar diante de Deus humilhado, humilde, se houver praticado pecados, arrependido, e também o sentimento de união. Deus queria ver o desejo em que eles estivessem com interesse de estar perto de Deus. Sempre que uma pessoa estava ansiosa para se aproximar de Deus, se aproximava do altar. Então, só para você entender o quanto era importante o altar. Mas nós vamos aprender hoje mais propriamente sobre o altar de bronze, que era o altar do átrio ali na entrada do tabernáculo. Segundo tópico, o modelo do altar e seus materiais. Subsídio teológico. Duas coisas no altar chamam a atenção. Primeiro, sua altura e segundo, sua forma quadrada. A altura simbolizava a grandeza do sacrifício redentor de Cristo. E a forma quadrada falava ou fala da justiça de Deus. Deus respondia na mesma proporção da perfeição do sacrifício. O altar representava duas grandes coisas. Primeiro, o sacrifício perfeito de Cristo. Segundo, a mortificação dos desejos pecaminosos de cada ofertante. Também os chifres do altar representavam três coisas: poder, autoridade, proteção da parte de Deus. Aleluia! Lembrando que a madeira era especial,
o Senhor pediu para revestir com bronze, aí tinham argolas, tinham varas e também tinham os chifres. Então aqui, esse altar era alto, ele era grande, também ele era mais largo, mais de 2 metros, a especificação está na lição, tinha mais de 1 metro de altura, e ali no altar tinha 4 chifres, e sempre quando as pessoas entravam no tabernáculo, no átrio, já se deparavam com o altar. Então a primeira peça do tabernáculo era o altar, lugar de mortificação. Tem 2 grandes significados ali. Para eles naquela época, eles estavam ali mortificando os seus pecados. E já para uma visão futurística, apontava para Cristo, aonde, representado pelo altar, este altar indicava o sacrifício perfeito do Senhor Jesus para salvar toda a humanidade. Lembrando que os chifres, se você for pesquisar chifre no mundo antigo, representa poder, autoridade, proteção. Então ali tinha que molhar, aspergir os chifres, e isso tudo vinha da parte de Deus. Ou seja, aquele altar tinha o poder de Deus, tinha a autoridade de Deus e tinha a proteção de Deus. Tudo representado naqueles chifres. E nós vemos aqui a sua altura, fala da grandeza do sacrifício de Cristo, a forma quadrada. Existem outros elementos no tabernáculo que eram de forma retangular. Mas o altar, esse do holocausto e também lá dentro, na frente da cortina do Santo dos Santos, tinha o altar do incenso, os 2 com as mesmas dimensões, quadrado. Por quê? Porque isso fala que Deus vai responder na mesma proporção da perfeição do sacrifício. Isso fala da justiça de Deus. Por isso, medidas exatas. Se a pessoa agradasse ao Senhor, receberia do Senhor na mesma proporção. Por isso que o altar tinha medidas exatas, porque dependia também de como a pessoa se apresentaria diante de Deus naquele altar. E aí, se o sacrifício fosse perfeito, a apresentação fosse perfeita, na mesma medida viria então a ação de Deus em favor de quem estava ali. Então, o modelo do altar e os seus materiais tem muitas simbologias para nós. Vamos aqui para a segunda parte. Nessa segunda parte, o primeiro slide aqui do primeiro tópico, eu já fiz o resumo de todos os 4 tópicos, tá? Porque diz assim, as 4 pontas ou chifres do altar e o sentido de redenção. Tudo isso apontava para Cristo, irmãos, para a obra expiadora de Cristo. Por isso que eu disse no início que a principal representação, ela está na pessoa do Senhor Jesus. Primeiro tópico, as 4 pontas e a propiciação. Subsídio teológico. Os cantos superiores do altar, com os seus 4 chifres, representavam 4 coisas. Letra A, propiciação, que era o favor de Cristo. Ali Deus estava provendo na pessoa de Cristo a salvação para toda a humanidade. Não tinha como prover isso em outra pessoa ou de outra forma, só em Jesus, pelo seu sacrifício. Letra B, substituição. Cristo, na sua morte, ele substituiu, morrendo inocentemente. Ele então substitui toda a humanidade que iria para a condenação eterna. Mas ele preferiu se entregar em substituição para resgatar a humanidade. C. Reconciliação. A obra de Cristo reconciliou a carne, a humanidade, o ser humano com Deus. Letra D. Redenção. A redenção trouxe a vitória de Cristo sobre o poder da morte, sobre a condenação eterna. E Cristo, por meio da propiciação, substituição, reconciliação e redenção, pôde trazer para toda a humanidade a alegria eterna. Tudo isso está representado nas 4 pontas do altar. Olha a simbologia maravilhosa que isso representa. E aqui, então, cada tópico da lição está representado aqui. Você não vai encontrar na lição o que eu coloquei em parênteses aqui. A propiciação fala do favor de Cristo. Você não encontra na lição. Por isso que a gente ajuda você a entender cada tópico. A substituição fala da morte de Cristo em lugar de toda a humanidade. A reconciliação
fala da obra de Cristo. Desde a profecia do Senhor Jeová lá atrás, da semente da mulher. Deus criou uma obra de redenção e foi completa em Cristo. E também a redenção fala da vitória. Quando Jesus gritou lá, Tetelestai, está pago, ele venceu, quitou a dívida e resgatou o ser humano para Deus. Então tudo isso aqui é para você entender o significado da propiciação, substituição, reconciliação e redenção. E a terceira parte da lição nos diz assim, o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Primeiro tópico, o lugar do sacrifício. Subsídio teológico, olha só que importante isso aqui, irmãos. A grande ideia que o sacrifício transmitia era a aniquilação do pecado. Quando se fala de altar e sacrifício, os irmãos devem lembrar desse assunto, a aniquilação do pecado. Primeiramente, do pecado do ofertante, que chegava ali, que era uma aniquilação momentânea. Ao invés de matar a pessoa quando ela pecava, Deus então oferecia a oportunidade de ela ser perdoada. Então, ele oferecia um sacrifício e Deus aceitava um substituto. Quando se colocava o cutelo para imolar o animal que a pessoa levava, a pessoa deveria ter em mente que era o pescoço dela, que era para estar naquele cutelo. E aí, Deus proveu um substituto para mim, vendo então o meu arrependimento e me absolvendo da morte. Então, primeiramente, aniquilava o pecado do ofertante. Só que isso era momentâneo, não resolvia a situação da humanidade. Por último, a aniquilação do pecado original. Aí sim, uma aniquilação permanente. Quando Cristo, lá na cruz do Calvário, ele morreu, foi sacrificado ali. Então, o pecado original cometido por Adão, por isso que a Bíblia diz que Jesus é visto como o segundo Adão, este pecado, ele foi aniquilado permanentemente. Então, irmãos, a ideia do sacrifício, a principal, é a aniquilação do pecado. Explique isso para os irmãos na igreja. E nós temos aqui o segundo tópico, o lugar de punição ao pecado. Muita gente, por isso que é importante estudar a lição, irmãos. Muitos cristãos nunca estudaram sobre isso. Sobre o que, Rodrigo? O altar, irmãos, não era só para manifestar o arrependimento do pecador e também manifestar a misericórdia de Deus. O altar fala também do juízo de Deus. Por quê? Porque alguém morria ali. Havia ali um sangue sendo derramado. E isso aponta para um juízo que Deus vai trazer. Então, olha só, subsídio teológico. O sacrifício no altar indicava também o juízo de Deus. Este juízo era visto de duas formas. Letra A, juízo momentâneo, tá? Para o pecador ali em questão, aquele juízo momentâneo, vinha um juízo ali e havia uma morte. Por isso que a Bíblia diz que sem sangue não há remissão. Então Deus executava um juízo ali. Alguém pode até dizer, mas tadinho dos animais, não tem culpa, etc e tal. Irmãos, Deus é misericordioso, irmão. Animal não tem intelecto, não tem raciocínio. Animal não tem nem espírito, a vida dele está no sangue. Então Deus permitia um substituto por amor ao homem. Se alguém disser, mas Deus não tinha compaixão dos animais, não, irmãos. O que não dizer da grande compaixão do ser humano? Pelo muito amor que Deus tem pelo ser humano, que Deus, ele então permitiu um substituto para o ser humano. Não é que Deus é mau permitindo matar animais, é que Deus ama demais o ser humano. Então, entre o ser humano e os animais, Deus escolheu resgatar a humanidade. E aí, então, alguém morria. Mas era um juízo que vinha ali. E esse juízo era para o ser humano. Aí Deus, então, proveu que esse juízo viesse sobre um animal. Então, tinha um juízo momentâneo, que é onde a pessoa iria morrer, literalmente, e Deus permitia um substituto. Mas, irmãos, o juízo mais sério vem agora, letra B. Juízo eterno. Todos aqueles animais que eram sacrificados no mundo antigo, era um juízo momentâneo para eles? Era. Mas todos apontavam para um juízo reservado no grande dia do Senhor, que é o juízo final. Então, juízo eterno para todos os pecadores. Então, o pecado e os pecadores não ficarão sem punição.
Aleluia! Deus é justo e louvado seja Deus por sua justiça. Quando você vai estudar sobre altar, sempre na Bíblia que você pensar em altar, tem vários benefícios ali, é verdade, mas não se esqueça do juízo de Deus e da punição, porque sempre havia uma morte naquele altar. E isso aponta para uma punição ao pecado e também aos pecadores, que nós venhamos a escapar dessa punição eterna. Em Cristo Jesus, ninguém vai ser alvo da punição eterna. E o tópico 3, para encerrar a lição. Esse tópico é muito bom, muito maravilhoso, porque ele fala aqui de alguns benefícios que se manifestavam da parte de Deus. Olha só, o lugar de esperança, subsídio teológico. O povo deveria saber que por meio do altar, 4 coisas emanavam de Deus para os pecadores perdoados. Eu louvo a Deus, irmãos, por essa explicação, para ajudar os irmãos a entender os tópicos da lição. 4 coisas emanavam de Deus para os pecadores perdoados. Letra A, justiça e amor. Então, quando a pessoa chegava diante do altar e oferecia com perfeição, vinha a justiça, absolvendo ele da morte, e o amor de Deus se manifestava, poupando a sua vida para a permanência da vida. Isso fala de justiça e amor. Letra B, misericórdia e favor. Deus sempre olhou as misérias do ser humano e Deus jamais desejou que o ser humano permanecesse em suas misérias. Então Deus proveu uma libertação das misérias do homem. De que forma? Perdoando e absolvendo ele, fazendo com que entrasse no coração dele um sentimento de perdão e de reconciliação. E isso fazia com que o pecador saísse diante do altar com o desejo de manter comunhão com Deus. Por isso que vinha a misericórdia e o favor do Senhor. A pessoa que saía diante do altar perdoada, ela recebia o favor de Deus e ela mantinha comunhão com Deus. O favor de Deus era o próprio Deus mantendo comunhão com eles. E eles saíam dali, voltavam para os seus afazeres e sempre viam e presenciavam as misericórdias do Senhor por meio das provisões que Deus dava. Eles voltavam para casa, a família tinha saúde na família, a agricultura prosperava, as criações prosperavam e o favor de Deus acompanhava as pessoas no seu dia a dia. Então, 4 coisas emanavam: justiça e amor, misericórdia e favor. O povo deveria saber que Deus exigia sim obediência, mas concedia benevolência. Aleluia! Meus amados irmãos, antes de ler a conclusão aqui, eu quero que os irmãos entendam. Deus, ele exigia obediência. As pessoas chegavam diante do altar e aí obedeciam a Deus, mas Deus também concedia benevolência. O nosso Deus é bom, irmãos. Hoje esse altar é a pessoa de Cristo Jesus. Pela fé, nós sempre se aproximamos diante do Senhor. A Bíblia chega a dizer, irmãos, nós sabemos que Deus, com o seu trono, há diante do Senhor um altar no céu. Um altar mesmo, onde Deus está ali e os anciões estão perto. João viu isso. Tem ali os querubins guardando, os serafins bem na frente do altar adorando. Há um altar. A Bíblia chega a dizer que nós devemos entrar diante do trono da graça com ousadia, pela fé. A Bíblia chega a dizer em Hebreus capítulo 4 que os que aceitam a Jesus entram no seu repouso, no seu descanso. O altar fala da eternidade plena, o altar onde Deus está. Quando você se aproxima pela fé do Senhor, daquilo que pertence a Deus, que está na terra, quando você se aproxima da palavra do Senhor, quando você vai falar com Deus em oração, quando você vai para a igreja, quando você está em união com os irmãos, quando você está fazendo a obra do Senhor no dia a dia, evangelizando, visitando alguém, falando do amor de Cristo, quando você se envolve com as coisas de Deus, você está diante do altar do Senhor. Aleluia! E diante do altar do Senhor, em Cristo Jesus, pela fé, você recebe todos os benefícios que vêm da pessoa bendita do Senhor Jesus. E quer ver o maior benefício? Olha só essa conclusão que diz aqui, ó. Olha que vista maravilhosa. Conclusão: Cristo foi sacrificado para que eu fosse livre. Em Cristo Jesus, aleluia, nós somos mais do que vencedores, livres de qualquer condenação. Como diz a Bíblia, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso bendito altar, aonde dali emana os benefícios do reino de Deus. Aleluia! Nós chegamos ao final de mais uma lição e eu gostaria que você compartilhasse essa lição, deixasse o teu ok. Sempre que você vê ali aonde você vai buscar, seja no nosso canal ou lá no site do professor da Escola Dominical, quando você vê ali aquele banner azul ali, Escola Dominical, é a nossa lição e Deus vai abençoar e recompensá-lo. Seja um evangelista nos meios de comunicação e domingo esteja na igreja para aprender com os irmãos a lição de número 4. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.